Oi, gente. Começando a live. Esperar um pouquinho para todos entrarem. Então, primeiro eu quero agradecer a todos vocês que pararam um pouquinho para vir aqui assistir a live. Eu espero poder acrescentar para quem já trabalha com resina, que eu possa acrescentar um pouquinho do meu conhecimento e também para quem quer começar, que tem uma orientação um pouco melhor do que eu tive, né? Que na verdade eu não tive nenhuma. Gente, agora está uma chuva aqui. Vamos lá. Espero que não esteja atrapalhando o meu som. Então, eu espero que eu possa acrescentar um pouquinho para vocês do que eu conheço, do que eu aprendi, com as orientações que eu vou passar. Assim, toda terça-feira vou fazer uma live falando um pouco sobre resina. Eu vou dar uns recadinhos aqui sobre isso mesmo. Eu fiz uma colinha para não esquecer nada, tem bastante coisa para mostrar, para falar. Toda semana, toda terça-feira, às 18 horas, eu vou fazer uma live. Então, essa semana o tema é o que você precisa para começar a trabalhar com a resina. E toda semana vai ter um tema diferente. Outra coisa é pedir para vocês, quem não entrou no grupo especial, entra lá, faz o cadastro, que vai entrar lá no grupo nós vamos compartilhar materiais, ou vou compartilhar as lives também. Então, pedindo, né, aqui para vocês compartilharem e deixar uma curtida aqui no canal do YouTube também, se inscrever, tá? Quem for fazer perguntas, coloca lá em caixa alta, entre parênteses, pergunta, para não ficar perdida ali no meio da conversa que vai rolar aqui na caixinha de mensagens, tá? No chat. Outra coisa também, as lives, essas lives vão ficar salvas aqui no YouTube por algum tempo, mas elas não vão ficar permanentemente, tá? Então, quem não puder assistir, tá aqui, tá todo mundo aqui assistindo já, mas quem souber que quem não pôde assistir, para assistir logo em seguida, e nas próximas também. Se na terça-feira você não puder assistir, você tem a opção de assistir no dia seguinte, então fica ligado, porque elas vão sair do ar, tá? Então, tá. Vou me apresentar, para quem não me conhece, ou só me conhece lá pelo Instagram. Eu sou arquiteta por formação, sou paranaense, mas eu morei muito tempo no Mato Grosso. Eu me formei em arquitetura tem 2 anos. E quando eu estava na metade do curso, mais ou menos, eu já sabia que a arquitetura seria muito difícil, porque eu já não sou mais tão jovem, apesar de ter ainda muita coisa para fazer, mas eu não queria continuar a arquitetura da forma como ela se apresentava para mim, né? Era assim, seria muito difícil para eu começar a trabalhar com arquitetura lá do início. Então, eu já sabia que eu não queria, que eu tinha que achar outra coisa para trabalhar. E eu comecei a trabalhar com resina, comecei a conhecer a resina em uma feira que eu fui em São Paulo com uma amiga minha que é empreendedora,
e ela estava apresentando lá as coisas da empresa que ela trabalha, e ela me mostrou umas mesas resinadas. As mesas eram personalizadas com a base das empresas de restaurantes e tal, e resinadas em cima. E eu achei lindo. Eu falei, nossa, eu nunca tinha visto. Eu achei o máximo aquilo, achei lindo. E comecei a pesquisar. Só que tinha pouca coisa, eu achava muito pouca coisa na internet. Aí, por acaso, eu fui em uma marcenaria, que era de um arquiteto que foi meu professor na faculdade, e eu vi uma mesa resinada lá e achei linda. Falei, nossa, que linda essa mesa. E quando ele me falou o valor da mesa, eu falei, gente, mas é caro, né? Aí ele foi falar, por que que é caro, né? Material caro, é, o, e o trabalho também, né? Mas principalmente o valor agregado. Era uma mesa que eles tinham reformado. E assim, agregou bastante valor à mesa. E eu pensei, nossa, isso é uma coisa legal, né? Porque é uma coisa que talvez eu possa trabalhar. E continuei pesquisando. Aí descobri que tipo de resina que era e tal. Aí me formei, falei, agora é hora de colocar a mão na massa, né? Mesmo assim, ainda fiquei um ano pesquisando, eu estava muito insegura, estava muito assim, gente, mas resina, mulher trabalhar com isso, não é um produto químico, como que eu vou trabalhar com isso? E precisa de lixadeira, precisa de coisas de marcenaria. E aí eu pensava assim, eu sempre esbarrava em uma coisa que eu achava que seria difícil para mim. Aí fiquei esse um ano ainda pesquisando. Eu me mudei aqui para Londrina, falei agora eu vou colocar em prática isso, né? Eu tinha pesquisado já bastante resina, tem muitas possibilidades e eu sabia o que eu queria para trabalhar. Eu não queria o que eu via muito, tipo aquelas River Table. Eu acho lindo, vou fazer alguns trabalhos de River Table, mas não era o foco. O foco que eu queria era outro, que são essas peças com resina de superfície. Aí tá. Aí comecei a pesquisar onde comprar, que empresa. Aí eu esbarrei nas dificuldades. Foi aí que eu falei, não, né? Fiquei meses. Eu falei, mas como? Não pode ser tão difícil assim eu encontrar uma coisa para começar a trabalhar com a resina, uma resina que sirva para isso que eu quero trabalhar. Aí comecei a mandar mensagens para as fábricas, para as representantes de resina, e algumas respondiam, algumas não, mas ainda assim não conseguia obter o que eu queria saber, né? Então foi na prática mesmo, foi assim, eu falei, não, eu vou pedir uma e vou testar, vou ver como funciona, né? Aí fui lá pedir de uma marca e eu falei, chegou lá para mim, né? Eu falei, agora é a hora. Eu comecei trabalhando na minha lavanderia, tinha uma mesa lá que é até a minha mesa que eu tenho aqui no ateliê, é uma mesa de mármore. Aí eu comecei a trabalhar ali e na minha lavanderia tinha um varal em cima, de vez em quando eu colocava meu celular em cima para gravar o que eu estava fazendo. E ali eu falei, eu comecei, né? Eu falei, não é difícil. Aí, quando foi o primeiro resultado, eu falei, gente, que é isso? Eu, foi uma peça pequena, que eu comecei só para testar mesmo, né? E aí eu comecei a misturar pigmentos, misturar as cores e, e fiz. Não ficou totalmente feia, não ficou, né? Depois eu até dei uma mudada nela,
Mas eu falei, é isso que eu quero, eu gostei, é isso que eu quero trabalhar. E aí eu comecei a inventar, a testar coisas novas, né? Mas o que mais me dificultou foi a escolha da resina. Por quê? Quando a gente vai pedir a resina, quem trabalha, já trabalha com a resina, sabe disso. Quando a gente vai pedir a resina, quando você vai escolher qual resina que eu vou trabalhar, que tipo de resina que eu quero usar, né? Para que serve? Como que eu vou preparar? Tem resina que você prepara com 50%, 100% de resina, 50% de endurecedor, tem resina que é meio a meio, tem resina que é 30%, tem resina que é 18%. Então, assim, isso aí para mim foi uma coisa que eu achava difícil, né? Como que eu vou estabelecer com qual eu trabalhar? Aí eu entendi que não tinha uma coisa definida, assim, é essa só que eu vou trabalhar. Não era. Eu tenho possibilidade de trabalhar com várias, inclusive na mesma peça. E aí, qual a melhor marca? Eu vou procurar, tem marcas que trabalham com muita divulgação na internet, nem por isso são as melhores. Eu não conheço a melhor. Eu estou trabalhando com uma que eu estou gostando, está me atendendo bastante, mas não quer dizer também que não existam outras melhores. Tem gente que trabalha com outras e só um pouquinho que eu cliquei errado e saí. Tem gente que trabalha com outras marcas e se dá bem. Então, assim, depende do que você vai utilizar para você começar, para o que você quer. Né? Depende o que você vai fazer para você escolher a resina. E aí comecei a fazer as peças, tal. De repente, esbarrei com outro problema. Além da melhor marca, né, que eu não encontrei assim, falar assim, essa é top de linha. Às vezes até tem uma que você encontra, a resina é maravilhosa, mas o preço não compensa. Não dá para trabalhar com ela para fazer peças para você ter agregar um valor, né? Porque ela é muito cara e a peça fica muito cara. Depois eu comecei a esbarrar com outros problemas da resina que ninguém fala para gente. Ninguém falou, toma cuidado porque vai acontecer isso. Eu fiz um tampo de mesa que era para mim, era para o meu uso mesmo, e eu acabei deixando ela na sacada, que na verdade a mesa era para sacada. E quando eu deixei ela de um dia para o outro, e ela pegou sol. No outro dia que eu fui ver, era um tampo meio rosado e tinha uma parte branca. A parte branca estava amarela. Aí eu desesperei, eu falei, gente, o que que aconteceu? Ainda bem que não tinha vendido, né? E o que que aconteceu com esse tampo? Aí entrei em contato com o pessoal da resina e eles me falaram, é assim mesmo, a resina não pode pegar sol que é amarela. Para isso tem outros tipos de resina, mas mesmo assim não é garantido. Então, isso foi coisa que eu só descobri na prática, que a resina tem esse problema e é sério isso, né? Então, tem formas de você diminuir, tem resinas que não têm esse efeito tão rápido, mas, no geral, elas amarelam sim. E é bem rápido, né? Assim, você tem que tomar um cuidado, tem que orientar os clientes também para não deixar a peça exposta, porque ela fica feia, fica uma coisa envelhecida, né? Fica aquela coisa de uma peça velha, já amarelada de tempo, sendo que é uma peça nova.
Outra coisa também que eu demorei bastante para entender, para começar a trabalhar, foi o tipo de peça que eu queria trabalhar, tipo de peça que eu vou escolher para trabalhar. Isso é uma coisa, é um detalhe que a gente não pensa antes, né? Ah, eu quero trabalhar com resina, mas onde eu vou aplicar essa resina? Como eu vou trabalhar essa peça? Então, isso também, quando você vai começar a trabalhar, já começa a se preocupar com isso. Ah, eu vou trabalhar em cima de uma peça rústica. Então, o que eu vou fazer nessa peça rústica? Que, normalmente, a peça rústica, ela já tem a beleza natural. Ela é uma peça rústica, então, para que eu vou cobrir ela toda de resina? Não tem necessidade. É bonito aparecer a madeira, né? Ou então, eu vou fazer em cima de pedra. Ah, dá para fazer? Dá para fazer em cima de pedra, de ardósia, de porcelanato, cerâmica. Você pode trabalhar a resina em vários tipos de materiais. Não em todos, né? Não é todo tipo que aceita a resina, mas em muitos materiais dá para trabalhar e fica muito bonito. Mas então, quando você for fazer for fazer o planejamento da sua peça, já se precaver com relação a isso, né? Eu vou fazer uma peça, eu quero fazer em cima de um porcelanato, vou fazer uma para fixar na parede, vou fazer. Então, você já define o que você vai fazer antes de começar, porque você pede a resina, você gasta com material para depois você decidir o que você vai fazer. Aí o risco de errar é muito grande se você não faz esse planejamento. E, e isso acaba te dando prejuízo, né? E prejuízo com resina é perder dinheiro mesmo, porque todo o material que a gente usa é caro, a resina em si ela é cara, às vezes a base que você vai usar é caro. Então, esse planejamento também com relação aos custos, você precisa fazer, né? Então, essas dificuldades todas eu tive quando eu comecei. Eu tive, assim, de forma grande, né? Muita coisa mesmo. Perdi muitas peças. Tem muitas peças que eu penso assim, vou mexer nelas, né? Vou mexer, vou tirar essa resina, vou fazer outra. Vou perder só a resina. Mas vai ficando. Tem esse tampo de mesa mesmo que amarelou, eu refiz ele, não gostei, tá lá para fazer, vou ter que lixar tudo de novo para fazer. E estou protelando isso, mas é, é uma peça parada, né? Uma peça que eu estou usando lá na minha casa só para deixar coisas em cima. Não é uma peça que eu estou usando como decoração, e sendo que poderia ser. Então, esse tipo de coisa, você precisa fazer o seu planejamento para não correr o risco de ficar com peças paradas ou até mesmo perder. Porque tem muita peça que fica tão difícil que a gente acaba perdendo a peça. Tem peça aqui também que eu fiz e não faz muito tempo, que ela tá tão difícil de tirar a resina que eu vou assim, eu tiro um pouquinho, aí eu descanso, aí passa uns dias eu vou e tiro outro pouquinho. Tudo porque eu não planejei, eu não pensei bem antes de começar a fazer ela. Então, eu vou dar algumas orientações para quem quer começar. Se quiser anotar aí, mas depois também eu vou passar lá no grupo, eu vou enviar um PDF com sintetizado tudo isso que a gente está conversando aqui
Mas, se você quiser anotar com as suas palavras, faça isso. Primeiro, então, definir a peça, o tipo de peça que você mais se identifica. Quando eu falo isso, não é a peça em si, se ela é madeira, se é MDF, mas é o que você quer trabalhar. Se você quer fazer peças do tipo que eu faço, ou se você quer fazer peças de reader table, ou se você quer fazer peças personalizadas, bandejas ou quadros, ou peças com moldes. Então, isso você você vai conseguir definir isso pesquisando, né? Você vai pesquisar, vai olhar o que você gosta de fazer, o que você acha bonito, o que você acha que você vai conseguir vender. O que você, isso aqui eu acho legal, eu acho que eu tenho público para isso. Então, tudo também é teste, né? Mas você vai fazendo esse planejamento, fica mais fácil para quando você vai comprar resina, até porque a resina pode ser diferente, é resina epóxi, que eu vou falar depois sobre as resinas, né? Daqui a pouquinho eu vou falar, mas quando você define o que você quer trabalhar, a forma como você quer trabalhar com a resina, você já vai direcionar o que você vai comprar. E, e isso já vai ajudar até a diminuir custos, porque às vezes você vai comprar coisas que você não vai utilizar, como eu fiz. Eu comprei coisas aqui que eu não utilizei, eu não uso, tá ali, eu fico pensando, o que eu vou fazer com isso? E, e acaba que eu gastei e não estou tendo retorno com essas coisas que eu comprei sem precisar. Outra coisa também é escolher, quando você escolhe o que você vai trabalhar, né, o tipo de peças que você vai trabalhar, você não vai estar visando só o que você gosta. Você vai observar também o seu público, porque se você vai trabalhar com a intenção de vender, de comercializar essas peças, você tem que pensar nisso, né? Eu vou comercializar com aqui na minha região, aqui no meu bairro, né? Então, você presta atenção no que o seu público consome, no que vai ser acessível para o seu público, ou, meu público não vai aceitar isso aqui, eu quero peças mais caras, mais... Aí, você é que tem que definir isso, né? Como você vai trabalhar? Com que tipo de peças em resina você vai trabalhar? Então, isso tudo tem que ser estudado, tem que ser definido antes de começar. Você pode até depois, não, vou mudar. Mas só que você trabalhou com aquelas peças primeiro. Não fez uma compra sem saber, no escuro, vou comprar porque eu acho legal. Não, você comprou consciente do que você ia fazer. Então, faça esse planejamento, pesquisa a sua vizinhança, pesquisa o seu público de internet, se é pela internet que você vai trabalhar, ou defina o seu público. Não, eu vou começar aqui do zero, vou definir o público que eu vou trabalhar. Então, isso tudo você tem que fazer antes de começar, antes de começar a trabalhar realmente com a resina. Outra coisa é escolher os materiais. Como assim? Quando eu falo escolher os materiais, são os materiais que você vai entregar para o seu público. Por exemplo, quando eu faço uma bandeja, quando eu compro uma bandeja pronta, né, que eu vou fazer a arte em resina, eu pago um valor
mas eu consigo agregar um valor grande em cima, né? Por que que eu faço isso? Porque eu comprei uma peça de qualidade. Eu não vou entregar para o meu público uma peça com uma qualidade suspeita. É uma coisa que depois ele vai reclamar, mas a bandeja quebrou, deu defeito na base, né? Rachou, a madeira rachou. Eu não vou fazer isso, eu não vou entregar. Eu estou entregando uma coisa que eu não estou dando garantia do que eu paguei, do que eu comprei na peça. Ele tem a garantia minha e a peça inteira. Então, quando você for comprar uma peça para fazer, uma bandeja ou uma peça de pedra, né? Verifica se não tem rachaduras, observa bem, ou se é de aço, né? Não vai enviar uma peça arranhada, esse tipo de coisa, porque os detalhes finais não são só da peça que você fez daquela parte da resina, é a peça inteira. Você está vendendo uma peça inteira. A arte que você fez, ela valoriza a peça, mas todos os detalhes da peça são importantes para a beleza toda da peça, não é? Falei peça aqui umas 500 vezes. Agora vamos falar sobre a resina. Eu estou vendo aqui que o pessoal está mandando perguntas, aí depois no final eu vou selecionar algumas perguntas e responder aqui na live ainda, e as outras eu vou fazer um questionário e respondendo, porque é de interesse, às vezes o que um pergunta, o outro também não. Oi. Oi, gente. Ai, acabou a energia aqui, então provavelmente, se não voltar, nós vamos ter que encerrar um pouquinho antes, tá? Vou tentar finalizar, porque eu estou com a energia só da bateria do computador. Então, eu vou tentar finalizar pelo menos aqui o que eu preparei para falar para vocês. Mas as perguntas, se der, eu respondo. Se não, eu respondo com PDF mesmo lá no grupo, tá? Então, vamos lá. Vamos falar agora sobre a resina. Tá uma chuva aqui, vocês não fazem ideia. Fazia dias que estava assim, chovia, mas não tanto assim como está chovendo agora. Então, eu vou falar agora um pouquinho sobre a resina. Os tipos de resina.
que foi uma das coisas que eu esbarrei, que eu tive muita dificuldade, foi quando eu fui comprar a resina para poder trabalhar, porque eu já sabia que era esse tipo de coisa aqui que eu queria trabalhar. Eu já sabia que era resina de superfície, que eu já tinha pesquisado bastante e era com isso que eu queria trabalhar. Então, são vários tipos. A resina tem vários tipos que ninguém fala para gente quando você quer trabalhar, tem só essa resina de superfície, essa daqui, só essa resina eu conheço de alta viscosidade, média viscosidade, baixa viscosidade. Aí ela tem com proteção UV, ela tem para linha de surf, ela tem assim, ela tem muitos tipos, né? Vários tipos que você pode optar por trabalhar. Atualmente eu trabalho com a resina de média viscosidade. É uma que eu me adaptei para o que eu faço, eu estou achando legal, mas ainda vou testar outras também, tá? Já trabalhei com a de baixa viscosidade. Eu gostei de trabalhar com ela, mas eu estou preferindo essa. Essa eu acho que eu consigo mostrar melhor como os detalhes da resina. Eu gosto mais dessa de média viscosidade. Aí tem também a resina de baixa espessura, no caso essa, e tem a resina de alta espessura, que é a resina para trabalhar com peças altas, né? Fazer aquelas tampo de mesa que você faz em molde, faz a river table. Então, essas já são para alta espessura. A resina epóxi também, só que ela tem outras características. Porque a resina, para quem não conhece, né, para quem não trabalha ainda, a resina ela começa a curar, ela tem um prazo, ela tem um tempo que ela entra no processo de cura. E esse processo, ele varia de acordo com a resina, de acordo com as especificações da resina. Essa que eu trabalho, por exemplo, ela depende também da temperatura aqui do ambiente que a gente trabalha, mas normalmente ela começa o processo de cura a partir dos 15 minutos, então aí é rápido. Ela entra no processo de cura muito rápido. Se eu deixo ela num recipiente com no copo mesmo, num copinho, tipo assim, se eu deixo uma quantidade assim de resina, ela vai ferver, essa resina que eu uso. Ela vai ferver e vai endurecer, ela derrete o copo, inclusive. Ela vai endurecer muito rápido, muito mais rápido do que depois que eu aplico. Depois que eu aplico ela demora, sei lá, dependendo do clima também, umas 2 horas para ela ficar mais firme. E o processo total de cura, em média, 7 dias. Eu sempre gosto de esperar esse tempo para despachar para os clientes, porque aí o risco de ter uma deformação na peça ou de um risco mais profundo é menor. Então, as resinas, elas têm essas especificações. Se alguém quiser saber um pouco mais sobre isso, né, que eu puder responder, manda lá na pergunta também, que depois eu respondo. Eu falo um pouquinho mais sobre isso, né, sobre essas diferenças e como trabalhar com essas variedades de resina. Mais um, essa é a última dica para falar hoje, né, para vocês, quem está começando, separar um espaço exclusivo para trabalhar. Isso é muito importante, porque você, primeiro, está trabalhando com produtos químicos, eu não sei como é a casa de todos, né, mas se você tem animais, ou se esporadicamente vem uma criança, ou mesmo tem criança em casa,
tem que ser um lugar fechado, tem que ser um lugar que só você vai entrar, né? Ou só adultos entram, porque é perigoso, né? São produtos químicos. Você vai, além da resina, tem outras coisas que usa, por exemplo, álcool, usa solvente, usa gás, usa o soprador térmico. Então, isso tudo é perigoso para uma pessoa que não sabe mexer, por uma criança, né? Então, esse é o primeiro ponto para deixar, para você ter um espaço reservado para trabalhar com a resina. O segundo ponto é poeira. A resina, principalmente essa que eu trabalho, ela precisa, quando ela está no processo de cura, ela não pode ter poeira, pelo ou qualquer outro mínimo resíduo que saia pelo ar. Para vocês terem uma ideia, eu desligo o ar-condicionado quando eu coloco uma peça para finalizar, que eu vou fazer a última camada, que eu quero que ela fique perfeita, eu desligo o ar-condicionado para não ter vento aqui dentro de nenhum tipo, para que não caia cisco na peça, porque por mínimo que seja o cisco, ele vai dar uma deformação. Então, isso eu não quero para a peça, eu quero que ela seja perfeita. Então, eu tenho esse cuidado de não deixar nada, a possibilidade de que caia cisco. Eu fazia o lixamento das peças aqui, até eu fiz umas gambiarras lá de conectar a lixadeira no aspirador de pó. Deu certo. Diminuiu, assim, 95% da poeira. Mas, mesmo assim, ainda tinha um pouquinho. E esse pouquinho me deu defeito em peças. Então, eu tirei daqui. Eu não faço mais aqui em casa. Aqui no ateliê, eu levo para minha casa. E eu lixo as peças lá, na minha sacada. E daí, depois que eu lixei, eu trago para cá para poder trabalhar. Ou quando eu vou começar, eu pego uma peça de MDF, por exemplo, para fazer a base de uma bandeja, eu lixo ela antes, lixo as bordas, deixo ela preparada, aí eu trago para cá para fazer a parte da resina. E, ai, graças, está parando a chuva. E mesmo depois, quando tem peças que não ficaram boas, né? Eu preciso lixar para recuperar a peça. Eu levo para lá, faço o lixamento lá e trago para cá. Porque aqui é um ambiente só. E por mais que eu tenha cuidado, vai ter alguma poeira. Tem muita coisa aqui, tem muitos itens. Não tem como eu ficar espanando, tirando a poeira de tudo o tempo todo. Então, eu prefiro fazer esse lixamento lá e depois trazer para cá para finalizar. Então, tem que ser um ambiente que não tenha circulação. Esse lugar que você separar para fazer, eu comecei fazendo em casa, né? Como eu falei, comecei fazendo lá na minha lavanderia. Aí eu vi que lá não tinha espaço suficiente, e justamente isso era a gente entrando lá, era animal doméstico, pelo, poeira, pelo de roupa, e aí eu vi que lá não dava. Eu passei para um quarto da minha casa, isolei, era só o meu escritório, meu ateliê, era lá naquele quarto. Dava para trabalhar lá? Dava, eu estava trabalhando tranquila lá. Eu mudei porque meus pedidos aumentaram muito e as peças maiores também. Aqui, eu nunca sei para que lado apontar. Aqui. As peças maiores também. Então, eu precisava de espaço para trabalhar essas peças. Eu fiz quadros. O primeiro pedido de quadro que eu fiz, que ficaram lindos, foram 3 quadros maiores que esse aqui. E eu fiz no meu quarto, eu forrei o chão com lona e coloquei os cavaletes e coloquei eles em cima. Foi assim que eu consegui trabalhar, fazer os quadros, porque eu não tinha espaço e era um ambiente que eu conseguia controlar
não ter tanto risco de cair pelos ou ciscos, né? Porque na sala não tinha como, em outros ambientes da casa também eu não podia. Então, foi assim que eu fiz e foi aí que eu decidi que eu tinha que investir em um espaço maior para eu trabalhar, quando minhas vendas aumentaram. E então, hoje, né, são essas as dicas e as minhas reclamações de quando eu comecei. E então, para finalizar, eu digo, né, que para trabalhar com a resina precisa de dedicação. Tem que dedicar, você tem que observar muito, tem que testar, não pode ter medo de testar, né? Mas também tem que ser cuidadoso na hora de fazer os testes para não perder muito material. Mas também, assim, a criatividade, ela exige um risco, né? Você tem que correr riscos para colocar. Você pensa numa coisa, quando vem assim, tive um insight, hoje vou fazer uma peça assim, assim. Não é assim que funciona. Você já vem trabalhando naquilo, mesmo que inconscientemente, você já está trabalhando naquela criatividade, naquilo. Você vê coisas na rua, você vê cores, você consegue se conectar. Às vezes, uma coisa que viu a roupa de uma criança na rua com a fachada de uma loja e seu cérebro conectou de alguma forma as formas, as cores e vai te dando isso, né? Vai formando uma criatividade do que você vai produzir, do que você vai. E mesmo assim, chega na hora de fazer, talvez não fique aquilo que você esperava ou que você gostaria que ficasse. Isso não é motivo para frustração, porque você tentou fazer, né? Mas foi um teste e aquilo ali não ficou do jeito que você queria, mas pode vir a ficar. Com a prática, você vai conseguindo, vai fazendo teste de cores, né, teste de formas, teste de pigmentos, e vai conseguir fazer suas peças. O que não pode é desistir, porque o talento, sem dedicação, não é nada. Tem que ter dedicação. Eu vou agora selecionar umas perguntas e para poder responder para vocês. Então, a Maia está perguntando como que ela pode corrigir um trabalho da resina que deu errado, né? Como ela vai tirar a resina depois que secou. Depende de onde é essa superfície que você colocou a resina. Se é uma superfície plana, lixar, não tem outra saída. A não ser que seja uma espessura muito grossa, muito alta, como tem alguns casos meus aqui. Nesse caso, se for uma espessura muito grossa, vai ter que tirar o excesso com formão, martelo e formão, e depois lixar. Agora, se for uma superfície curva, ou se for uma peça de molde, aí já complica um pouco, né? Muitas vezes o molde perde assim a peça que foi feita, né? Eu não costumo trabalhar com molde, mas eu sei que não tem como reaproveitar, a não ser que você quebre e tá piscando energia de novo. A não ser que você quebre aquela peça e reutilize ela como aglomerante, sei lá, imaginar uma coisa assim e reutilizar as peças, fazer
tipo uma pastilhagem, alguma coisa assim. Mas se for uma peça, aí ele... Se for uma peça, por exemplo, tem bandejas que eu uso que elas têm uma profundidade, né? Muitas eu gosto, inclusive eu gosto bastante de trabalhar com essas peças. Elas têm as vantagens, mas têm desvantagens também. Uma delas é essa: se der errado, para lixar ali é difícil. É possível, mas é difícil, dá trabalho. Então, é isso aí. Para recuperar uma peça é trabalho duro. Então, aqui a Lilian está perguntando problema de fazer uma peça numa sacada, por exemplo. Tem o problema que eu falei, né, com relação a algum cisco que cai em cima da resina. Eu faço, quando eu estou fazendo a parte artística, né, a parte com o pigmento, a parte onde eu quero colocar a minha criatividade, eu não me incomodo muito com isso, porque depois eu vou lixar, eu sempre faço eu lixo ela antes de colocar a camada final. Então, enquanto eu estou fazendo essa parte artística, não tem problema. Eu posso deixar ela, às vezes, até a janela aberta aqui, o ar-condicionado ligado, que se cair algum cisco, depois eu corrijo. Ou mesmo se ficar bolha, né, depois eu corrijo. Porque quando eu for jogar a camada de resina, ela vai cobrir aquela imperfeição. Então, não tem problema. Agora, a camada final, a não ser que você não faça uma camada final. Eu, em todas as minhas peças, eu faço uma camada de resina transparente para que ela fique perfeita, para que ela dê brilho, porque todo mundo gosta, né, daquele brilho espelhado que ela fica. E eu faço isso, mas se você não for fazer, não tem problema. Pode fazer em cima de numa sacada, por exemplo. O Edinaldo está perguntando, né, que ele é fascinado por bandejas e se vale a pena investir para vender. Então, o meu carro-chefe de vendas aqui são as bandejas. E para mim, meu olho tá assim, ó, na internet o tempo todo procurando peças diferentes de bandejas que eu possa colocar resina em cima, fazer a minha arte. Para mim vale a pena. Aí você tem que analisar lá aquilo que eu falei, né? O seu público. O seu público vai ter receptividade para isso? Depende, né? De várias situações. Para mim vale a pena. Vale muito a pena. Outra pergunta aqui. A Maia está perguntando, né, se a resina UV também amarela com o sol. Amarela. Eu não sei se tem alguma marca, se tem alguma resina que é resistente, mas ela amarela sim, demora mais, né? Mas ela amarela. Tem formas da gente trabalhar para que não apareça esse amarelo. Então, tem como a gente driblar isso, entende? Dá para fazer, dá para trabalhar com pigmentos para que não apareça esse amarelamento da resina. Outra pergunta aqui. A resina pode entrar em contato com alimentos? Ela, enquanto ela não estiver curada, não. Não pode, até porque pode deformar a peça, né? E ela durante o processo de cura, assim, eu não tenho qualificação nenhuma para falar da parte química da resina, tá? Vou até procurar, vou ver se eu consigo um engenheiro químico ou um químico para conversar com a gente, né, para explicar como que funciona isso da resina, mas eu sei
que ela, depois de curada, pode. Você pode fazer, por exemplo, uma tábua e com resina em cima e usar para frios, colocar ali frutas, né? Que ela não vai passar agentes químicos para o alimento. Isso foi o que me falaram. Então, vendendo peixe pelo mesmo preço que eu paguei. Então, pessoal, as outras perguntas, tem muitas perguntas aqui. As outras perguntas eu vou responder no uma a uma, vou colocar no PDF e vocês vão receber lá no grupo, tá? E eu vou encerrar hoje. Quero agradecer, lembrando de novo, quem está assistindo a live e não fez a inscrição, não está lá no grupo, entra lá, me segue lá no Instagram. Lá na minha bio tem o link para você acessar para entrar no grupo do WhatsApp, que lá no grupo eu vou compartilhar esses materiais. Não é um grupo muito movimentado, não, tá, gente? É só o administrador que fala. Não sei se vai ser aberto em algum momento, mas é um grupo para compartilhar só materiais com conteúdo mesmo, tá? E não vai ser toda hora, vai ser um grupo assim que de vez em quando vai aparecer alguma coisa. Mas toda semana vai avisar você que vai ter live. Isso aí é certo. Toda semana você vai receber que lá vai na terça-feira vai ter o horário, tudo. Toda terça-feira, relembrando, né? Toda terça-feira às 18 horas vai ter live para falar sobre resina. E mais daqui uns dias vamos fazer uma apresentação também, tá? Então, é isso. O que eu queria agradecer, quero agradecer vocês que vieram aqui. Gostaria de um feedback também de vocês, o que vocês acharam, se vocês foi assim uma coisa introduzindo mesmo para quem está querendo começar a trabalhar com resina. Daqui para frente a gente vai evoluindo nessa conversa sobre resina, falando coisas mais pontuais, né? Mais que a gente sente também quem já está trabalhando, que sofre um pouquinho com isso. E eu gostaria de pedir também que vocês mandem, me digam por que vocês, quem já trabalha, né? Por que você decidiu trabalhar com resina? E quem quer trabalhar, por que você quer trabalhar com resina? O que te levou a buscar a resina como forma de trabalho mesmo? Que eu me apaixonei. Quando eu comecei a ver os trabalhos, eu me apaixonei. Talvez seja isso o motivo da maior parte. Mas eu gostaria de saber de vocês. Eu vou mandar lá no grupo um e-mail para que vocês respondam, façam isso para mim, né? Me enviem lá qual foi o motivo que te levou a querer trabalhar com resina, tá bom? E eu agradeço a presença de vocês aqui, fiquei muito feliz e espero vocês toda terça-feira, na próxima terça, para assistir a próxima live. Deixa eu falar aqui o tema da próxima live. Eu acho, né, bem legal. Porque as minhas peças, as peças da Mari Estrela, valem mais. Elas têm um valor agregado maior. Então, eu vou falar sobre isso na próxima live, tá bom? Um beijo para vocês e espero vocês na próxima semana. Tchau, tchau.